Olá, amigos, professores e orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Neste programa, nós vamos abordar o PLC 122 de 2017, mais conhecido como o PLC do Espanto. Conosco aqui no estúdio, a Nilza Cristina, que é diretora do Simpro-DF e também secretária de formação da CUT Brasília. E Ana Paula Mondadori, que é técnica do DIEESE. Bom, sejam bem-vindas aqui ao TV Simpro. Hoje é um tema, infelizmente, não tão agradável, sim, mas que as pessoas precisam de informação, né? Com certeza. Eu costumo dizer que nunca na história desse país o trabalhador foi tão massacrado e a Previdência um assunto tão comentado, né? Infelizmente, pelo lado negativo. Aquilo que deveria ser segurança, hoje é insegurança e o pavor com pele do espanto desse da classe trabalhadora. Momento delicado, né? Muito delicado. Muito. Bom, para começar, vou pedir, Nilza, para você falar a respeito, fazer um histórico para quem está assistindo, entender melhor do que a gente está falando, desse momento no Brasil e no Distrito Federal, contextualizando a Previdência, que é o assunto que está em pauta. Exato. Né? Bem, boa tarde a todos, a Ana, Paula, a você, Paula, a todos que nos assistem nesse momento. E é um assunto muito delicado e necessário ser entendido. Quando a gente fala da conjuntura e fala do país, e quando eu iniciei minha fala dizendo que é o assunto mais comentado, o que acontece hoje? A perseguição da classe trabalhadora está vindo através desses projetos de leis totalmente nefastos e pelo ataque à Previdência. E eu digo que o problema do país não é a Previdência, o problema do país é a má gestão, o problema do país é a corrupção, é a desoneração, é a não taxação de grandes fortunas e querem transformar todos esses problemas de má gestão no problema da classe trabalhadora e massacrando o trabalhador com várias outras leis, além, é claro, do foco central, que é a Previdência. Quando a gente viu a lei do congelamento, quando a gente viu a lei 4330 da terceirização, e quando eu iniciei dizendo que nunca na história desse país o trabalhador foi tão penalizado, é exatamente um projeto de ponte para o futuro que leva o trabalhador para o inferno, porque os PLs que vêm, todos eles são de destruição da classe trabalhadora, do temeroso presidente golpista Temer. No dia que ele sentou naquela cadeira, no dia 17 de maio, a primeira coisa, às 10 da manhã que ele disse foi: precisamos fazer a reforma da Previdência. Naquele momento, ele disse, entre aspas, estamos vendendo o país e vamos acabar com a classe trabalhadora. Para ele, o serviço público, o trabalhador em geral, é um problema. Se vocês observarem, eu não assisto a golpista, eu não assisto a Globo, mas se vocês pegarem pelos noticiários, totalmente viciados, se vocês acompanharem o que tem sido feito hoje com a classe trabalhadora, nada mais é do que um puro ataque, é acabar com nós trabalhadores e fazer com que o capital tome conta de vez. Quando eu falo do PL da terceirização, ou quando eu falo principalmente da reforma trabalhista, que para mim é a pior, onde ela vem destruindo tudo aquilo que é segurança, tudo aquilo que é a condição digna do trabalhador para aposentadoria ou para continuar trabalhando, eu garanto para vocês, é um projeto que vem para fazer com que pobres fiquem mais pobres e ricos fiquem mais ricos. E eu tenho dito muito, Ana Paula, que é difícil o trabalhador, de verdade, não ter passado por algum momento da sua vida, principalmente a maioria que vem de família simples, na vontade de dar aos seus filhos uma melhor educação, de dar aos seus filhos a melhor alimentação e uma condição de vida digna. Nós tivemos um período de estabilidade e nossa luta, é claro, tudo aquilo que a gente fez durante todo esse tempo, nos propiciou e nos propicia hoje dar aos nossos filhos uma condição melhor. Eu falo assim que eu não gosto de falar coisas negativas e nem quero prever um futuro ruim para os nossos filhos, mas eu temo muito para que aquele sofrimento que nós passamos, os nossos netos passem. Sem educação de qualidade, sem saúde de qualidade, sem uma condição de vida digna. E aí eu falo da Previdência. E eu costumo falar que a Previdência é um guarda-chuva. Cada indivíduo segura o seu guarda-chuva e quando vem a doença, é a Previdência que vai fazer com que você se afaste e continue recebendo. Quando, infelizmente, um dos membros da família, geralmente o mantenedor, morre, a família não vai passar fome, porque vai ter uma pensão. Você aposenta, trabalha muitos e muitos anos da sua vida e por esse trabalho, que não é gratuito, Previdência não é de graça, o trabalhador contribui todos os meses
para que no seu futuro, para que na sua velhice ou na sua aposentadoria, você possa ter essa segurança. E o que acontece? A Previdência é esse guarda-chuva que protege o trabalhador. Não é só a aposentadoria, é durante toda a vida do trabalhador essa condição de viver dignamente. E o que vem agora? O ataque, querendo aumentar tempo de contribuição, valor de contribuição, querendo aumentar tempo de serviço, fazendo do trabalhador aquilo que é a parte ruim da sociedade, o que não é verdade. O trabalhador é quem sustenta a sociedade. Então eles vêm, na verdade, tirar esse guarda-chuva, essa segurança, essa proteção que deve ter o trabalhador, fazendo com que ele fique desamparado. E aí, pasmem, tem um ponto da reforma do PLC 122, que a Ana Paula vai explicar bem pra gente, que quer que quando você tiver lá 70 anos, que é o momento que você mais precisa de ser amparado, tira o guarda-chuva e deixa você à deriva, deixa você totalmente desprotegido. É isso que está acontecendo. Um ataque direto à classe trabalhadora, fazendo com que esse trabalhador não tenha segurança. Aquilo que deveria vir para nos dar segurança, a seguridade, ela está sendo retirada de uma forma brutal e de uma forma desonesta, e eu digo até mais, indecente. Não tem como justificar esse ataque tão cruel a nós, trabalhadores e trabalhadoras deste país. E a situação vem se agravando, né? Cada Sim. dia mais. Bom, para você que está assistindo o TV Simpro, pela fanpage do Simpro ou da TV Comunitária, também pelo canal 12 da NET, vocês podem enviar perguntas que a Ana Paula e a Nilza vão responder aqui ao vivo. Então já podem enviar suas perguntas. E vou pedir também, porque tem uma questão que esse PLC do espanto, ele traz um prejuízo enorme ao IPREV, né? Isso. E pode entrar em pauta na Câmara Legislativa do Distrito Federal a qualquer momento, não é isso, Nilza? Exato, porque a liminar que estava segurando esse projeto, inclusive nós estamos aqui agora, mas passamos na Câmara, e neste momento está acontecendo uma das sessões da Câmara, que o projeto não está em pauta, mas a gente recebeu lá mesmo na Câmara a notícia de que o Supremo liberou, cassou a liminar. Isso, a qualquer momento, esse projeto pode ser votado, e ele tem o projeto, que é o PLC 122, aqui no DF, mas tem também os seus substitutivos, tão ruim quanto. E é sobre esse assunto também que a gente vai falar com a Ana Paula, que é a técnica do DIEESE, aqui em Brasília, da subseção que funciona no Simpro. Perfeito. Tem uma das nossas... Uma parte do nosso público sempre interage nas redes sociais. E a Eliane Ferreira está pedindo justamente isso, notícias a respeito do PLC do espanto, né? Sim. Bom, vamos lá. Eu gostaria de que você falasse também uma questão, que é o quê? É possível dizer que o projeto é comum entre o Temer e o Hollenberg, e esse projeto que busca sucatear, não além do trabalho, mas também a aposentadoria do trabalhador? Sim, é muito fácil fazer. Primeiro eu digo assim, a cartilha do Hollenberg é a cartilha do Temer. A cartilha do Distrito Federal é a cartilha do governo federal. Esses governos neoliberais, eles têm uma mesma linha e uma mesma forma de ataque. Então, quando a gente vê a reforma da Previdência hoje, e eu quero ressaltar, gente, se ela ainda não foi votada, é porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, não deixamos. Não é sorte, não é mera coincidência e não é incompetência. Esse povo é muito competente para realizar as maldades que eles querem com a gente. Foram as nossas mobilizações, foi a nossa inserção nas redes sociais, a nossa denúncia. Porque deputado que votar contra trabalhador pode esperar. Fala que brasileiro tem memória curta. Tinha memória curta. Porque a partir de um momento como esse, de ataques constantes, não dá para esquecer. Tem um ditado que diz que quem apanha nunca esquece. Nós estamos apanhando. Já tem o quê? Desde que o Temer assumiu, a gente sempre tem, a classe trabalhadora, ela sempre vem sofrendo. Eu não vou dizer que isso é agora somente, mas neste momento são os piores momentos possíveis da classe trabalhadora. A gente não vai esquecer. O deputado que votar, esteja ele onde estiver, a gente vai cobrar nas urnas, porque a gente sabe o poder que tem o nosso voto e a condição que a gente tem de mudar isso. Se agora essa reforma nefasta ainda não foi votada no governo federal, e até agora também, aqui em Brasília, a gente teve uma sessão, uma atividade na Câmara semana passada, no dia 5. Conseguimos uma liminar, e 2 deputados entraram com a liminar.
Hoje a liminar foi cassada, mas ainda agora, e eu quero ressaltar a presença dos professores. Quem estiver presente na Câmara, ou quem esteve presente na Câmara, ou observar pelas redes sociais, a presença maciça dos professores naquela Câmara, professores e professoras, orientadores e orientadoras, impedindo. Porque o que nós temos feito é resistir para impedir o PL do espanto, esses projetos tão nefastos para a classe trabalhadora. Perfeito. Inclusive, isso acaba de responder a pergunta da Juliana Ruas e da Lígia Fernanda, que estavam perguntando a respeito dessa votação ser realizada ainda hoje. Bom, não será realizada hoje, porque a nossa ação novamente impediu que ela fosse votada hoje. Mas eu falo para vocês, a qualquer momento, por isso a necessidade do estado de mobilização constante, a qualquer momento esse PLC pode ser votado. E a gente tem que conseguir. Eu não defendo nenhum substitutivo. Eu não defendo o projeto, eu quero a retirada do projeto. Nós queremos, nós enquanto categoria, nós enquanto dirigentes, a retirada. Mas, se não, a resistência para que modifique a situação que hoje que a situação hoje posta, que é a que a gente tem. Bom, é importante essa análise, né, da conjuntura, tanto no DF quanto no Brasil. E a Ana Paula também trouxe uma contribuição técnica para quem está assistindo. Então, vou pedir, Ana Paula, para você falar sobre o PLC, o que é a proposta de reforma da Previdência aqui no DF, né, e os seus substitutos. Sim. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Bem, para a gente entender o que é o PLC 122 de 2017 e os seus substitutivos, a gente tem que entender como funciona a Previdência no Distrito Federal atualmente. Então, aqui a gente tem dois fundos, o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário. O Fundo Financeiro é composto pelos servidores que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2006. E o Fundo Previdenciário a partir de janeiro de 2007. O que acontece com esse fundo financeiro, que é o mais antigo? É óbvio que na hora que você cria um outro fundo, né, o previdenciário, parou de entrar servidores nesse fundo. E ele é baseado na solidariedade. Então, o servidor na ativa ajuda, né, o pagamento do servidor agora inativo. Já, né, é óbvio que em algum momento você teria mais inativos do que ativos nesse fundo, já que ele parou de receber pessoas. E com isso, a própria lei que criou o Instituto de Previdência, ele coloca que nesse momento que teria mais gente sendo assistida pelo fundo do que contribuindo, o Estado deveria compor essa receita, né, com algumas rubricas já especificadas. E é justamente isso que o Distrito Federal, o governo Hollenberg, fala que é um déficit. É a parte que cabe ao Estado agora, porque a gente tem praticamente 1 para 1 nesse fundo. Tem cerca de 55 mil inativos e 54 mil e pouquinho ativos ainda. E assim, já era de se esperar que, em algum momento, o Estado deveria contribuir. Já o fundo previdenciário, ele já tem uma situação bem distinta. Por que a situação é distinta? Ele não é o regime de repartição simples, baseado na solidariedade. Ele é o regime que tem uma rentabilidade. Fora isso, são os servidores mais novos. Então, são cerca de 33 mil servidores nesse fundo. E não chega a 200 pessoas assistidas agora, entre aposentados e também quem recebe as pensões, né? Então, é óbvio que, né, pela rentabilidade e também por ter muita gente contribuindo e pouca gente ainda sendo assistido, ele tem um superávit. E é justamente esse superávit que faz com que o governo Hollenberg, desde 2015, faça saques, né? 2015 teve um saque, 2016 teve outro saque. Nós resistimos, né? Bastante. Resistimos, não queríamos que tivesse e fizemos toda uma movimentação e não aconteceu, foi o PLC 19. Foi exatamente pela nossa resistência que não teve o saque, mas não teve a mudança, o PL não foi para votação. Ele conseguiu apenas autorização para fazer o saque de 1.290 bilhões, com toda a resistência nossa. Sim. Interessante que o nosso país está descobrindo vários casos de corrupção
onde não precisava tirar dinheiro da Previdência. Sim. Sanar nenhuma lacuna, né? Sim. No orçamento do governo. E esse PLC 19 que a Nilza comentou foi justamente o que queria instituir a Previdência Complementar e que está previsto no PLC 122. Bom, entendendo como é que funciona, vamos ao PLC 122, né? Esse PLC, o original, né? Ele é dividido em duas partes. O primeiro é o DF Previcom, que é a instituição da Previdência Complementar para os novos servidores. E a segunda parte são alterações na lei do IPREV. Vamos primeiro falar do DF Previcom. O DF Previcom será para os servidores que entrarem a partir da aprovação dessa lei e que terá a sua aposentadoria vinculada ao teto do regime geral da Previdência, que hoje está em R$ 5.331. Se esse trabalhador quiser receber um valor maior na sua aposentadoria, ele vai ter que escolher entre um cardápio de opções e contribuir a mais para essa previdência complementar. Sempre lembrando que o máximo que o GDF vai contribuir a mais são 7,5%. Todos os cálculos que fazem e a lógica de melhorar a vida do trabalhador não existe. E você tem que contribuir. Chegando lá no final, você tem a grande possibilidade de não receber o valor que era a sua aposentadoria e não garante. Em nenhum momento eles garantem que quando chegar lá no final do seu tempo trabalhado, você vai receber aquilo que você trabalhou durante todo esse tempo. Não existe segurança no projeto. Aí a previdência complementar. Então, você vai ter que pagar mais, né? O servidor vai ter que pagar mais para receber acima do teto. Os órgãos de controle que está previsto na lei, totalmente, pelo menos nos primeiros anos, vai ser totalmente gerido pelo governo do Distrito Federal, independente do governo que estará. Né? Até 3 anos vão ser conselhos que foram instituídos pelo governo Hollenberg. E sem contar que você quebra também, né, a integralidade e também a paridade, porque a gente não sabe se, instituindo a previdência complementar, se esse servidor vai ter o reajuste baseado na carreira ou se vai ficar vinculado aos reajustes do regime geral do INSS. Aí, fora esse DF Previcom, que a gente sabe que, então, tem esse problema para o novo servidor, aí vem as mudanças no IPREV e que atinge de maneira gigantesca os servidores da atualidade. A primeira proposta houve essa segregação das massas, né, em 2008. Com a criação do IPREV. Isso, com a criação do IPREV. Segregação das massas. Isso. E agora eles querem unir as massas. Então, como que é o projeto? Ele quer continuar com 2 fundos, o financeiro e o previdenciário. Porém, no fundo financeiro, agora, ele vai receber os servidores do fundo previdenciário, que é esse fundo superavitário, tá? E o fundo previdenciário, ele vai ficar com os novos servidores do regime agora de previdência complementar. Qual que é a dificuldade de você juntar as duas massas num fundo só e ainda no fundo financeiro? Há um problema já, um déficit grande, né, que a gente nem pode falar déficit, né, porque já se sabia, né, é dever do Estado cobrir isso. E os recursos do IPREV, que são cerca de 3,5 bilhões de reais, eles seriam transferidos em até 4 anos para esse fundo financeiro agora, composto das duas massas. O problema é que 3,5 bilhões, sendo que o governo fala que ele precisa de 170 milhões por mês para cobrir isso, não chega a 2 anos a resolução do problema. E aí a gente vai ter 140 mil servidores numa situação que vai depender do Estado, mais ainda, e a dificuldade também maior. Quem tinha sua aposentadoria garantida, que são servidores do Fundo Previdenciário, superavitário, que a gente já falou, vai estar totalmente vulnerável, né? Eu acho que é interessante, Ana Paula, recuperar, porque você comentou dos 2 fundos. Isso. Eu sou do fundo financeiro. A gente costuma chamar de massa velha. Isso. É um termo usado para justificar quem entrou depois de 2007, quem é antes. Quando da minha previdência, eu contribuo, mas ela é solidária. Eu que estou na ativa, pago
a aposentadoria de quem já se aposentou, claro. E aí, a gente sabia que uma época, em um dado momento, que não seria, já foi 15 por 1, já foi 3 por 1, hoje é 1 por 1 e falta o dinheiro. Esse dinheiro que ele quer pegar daqueles que entraram e estão poupando, vamos dizer assim, para aposentar no futuro, passar para a dívida do governo. Ele tem um déficit e para pagar esse déficit não tem que tirar de quem está guardando para o futuro. Ele tem que tirar de receitas, de tributos, de impostos. Ele tem que manter a previdência de quem é de antes de 2007. O que ele quer fazer? Para resolver problema de 2, no máximo 3 anos. Tem um dinheiro lá, ainda tem um pouco do dinheiro lá, porque ele já gastou, já fez 2 saques, já tirou um pouco dele. Ele quer pegar esse dinheiro que resta e resolver o problema de caixa dele até acabar o governo dele. Porque depois que acabar o governo dele, se Deus quiser, ele não vai ser reeleito, o outro que assumir, vai assumir uma bomba. Porque vai assumir um dinheiro que não vai estar mais capitalizado e ele vai gastar um dinheiro de quem já guardou para se aposentar no futuro. Como é que isso vai se resolver? Aí é problema de quem assumir. O que ele quer no momento é resolver o problema financeiro dele. Em resumo, má gestão pública. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Mas ele quer jogar para frente e resolver o problema dele agora. Sim. Aí, bem, eu acho que está claro, né, qual é a ideia, né, do PLC 122, e aí a gente vai falar agora um pouco dos substitutivos, né. Eu vou chamar de substitutivo 1 e substitutivo 2. O substitutivo 1, ele apareceu aí no início dessa semana passada, na segunda-feira. Foi, né? Quando teve a liminar. Isso, quando teve a liminar, exatamente. Quais são as novidades desse substitutivo? Ele não trata da previdência complementar. Então, por enquanto, não se fala nisso. Apesar de ter um projeto lá, que a gente sabe que a qualquer momento a gente vai ter que estar fazendo também a luta, né, para tentar barrar ou melhorar, né, da melhor maneira possível, né. Ele não unifica as massas. E aí, o que ele faz? Ele reconhece que há uma dívida do próprio IPREV, que o governo do Distrito Federal pagou o auxílio doença para os servidores do IPREV. E essa dívida seria do IPREV. Então, o IPREV reconhece essa dívida, aplica a inflação, né, para devolver os recursos atualizados. Fora isso, ele também faz com que 50% do superávit mensal do ano anterior seja revertido também para o fundo financeiro e também 50% da contribuição patronal do fundo previdenciário também iria para o fundo financeiro. Então, assim, nessa opção também os recursos do fundo previdenciário é que vão manter o fundo financeiro, ainda que de uma maneira um pouco menos trágica, porque não vai juntar as duas massas, pelo menos nesse substitutivo. Mas também não dá nenhuma garantia se essas retiradas, ou então não entrar a contribuição patronal, se isso vai fazer falta no futuro. O substitutivo 2 é pior. Por quê? Essa notícia ruim, né? O projeto é ruim, o substitutivo 1 é muito ruim e o substitutivo 2 é muito pior. A perspectiva é essa. O substitutivo 2, ele já deixa vinculado à instituição da Previdência Complementar até o dia 31 de outubro de 2017. Então, aí a gente não sabe se vai votar como essa proposta do 122 ou como o PLC 19, que já está lá na Câmara. Ele cria também novas fontes para o IPREV, uma discussão de um grupo de trabalho, Câmara, mas também não conta com a participação dos trabalhadores, para pensar novas formas de receita, área azul, dívida ativa. Inclusivo, né? Não. No processo. Não. E também faz com que a contribuição patronal volte a ser 22%. Lembrando, gente, não é que o GDF vai aumentar a parte dele. Não, ele vai voltar a ser o que ele deveria estar pagando. Porque desde 2015 a 2018 estava previsto ele contribuir com 16,55, já que tem o superávit do IPREV. Qual é o problema principal desse substitutivo 2? É que tudo para manter o fundo financeiro vem o dinheiro do fundo previdenciário. Como que vai ser esse fundo?
Ele vai funcionar de setembro de 2017 a dezembro de 2018. Ele vai captar 170 milhões. Esses 170 milhões será 20 milhões de uma parcela de compensação financeira previdenciária da União, 60 milhões da contribuição patronal e a contribuição dos servidores destinados ao Fundo Previdenciário, 90 milhões do saque da rentabilidade do Fundo Previdenciário 2016, 2017 e 2018. E aí, a conta bate certinho, 170 milhões. Se faltar os recursos, o Tesouro do GDF cobre. Essas contas, o governo não se compromete em colocar mais nada. Ele tira do IPREV, ele tira de receita, e dentro dos itens que ele coloca, o 1, 2, 3, o IPREV banca. O 4 e o 5, que seria a taxa do governo, ele fica mais light se precisar. Então, o que a gente percebe? Uma matemática criativa, uma matemática que quando você olha os números, você fala, mas que tanto de milhões são esses? Você não vê a possibilidade de não cair nela. E a gente sabe que o tempo todo é uma matemática de armadilha. É muito complicado lidar com esses números. É muito complicado a gente entender esses cálculos. Uma coisa a gente precisa entender, e a gente sabe fazer: a luta. Não dá pra gente cair em planilhas, que é complicado mesmo. A Ana, que é doutora em sociologia e que trabalha com isso o tempo inteiro, a gente às vezes tem que parar e falar: Ana, como é que é isso? Ela fala: peraí, deixa eu entender qual é a lógica deles. Porque é uma lógica totalmente complicada para que a gente não entenda. E trabalhador tem que entender que existem dois lados. Ou você é patrão, ou você é empregado. Ou você detém um meio de produção e manda que os outros façam, ou você trabalha para que esse outro enriqueça, mas faz por você mesmo. Individualmente, cada trabalhador e cada trabalhadora precisa entender que vai sofrer as consequências desse PL. Não é só para o outro. Não é o problema do outro. E é isso, Ana, que nesse momento a classe trabalhadora tem que entender. Ou a gente reage e bate de frente contra tudo isso, ou daqui a um tempo não vai adiantar fazer mais nada. É complicado, essa forma realmente está difícil. Sim, porque onde é o problema disso? São cerca de 2,4 bilhões que vão ser retirados do fundo capitalizado para manter o fundo financeiro. Gente, entendendo, quando a gente fala que o que é que o GDF ganha com isso? A partir do momento que o plano previdenciário paga o financeiro, você sobra dinheiro para o orçamento do GDF para ele fazer o que ele tem que ser feito, entendeu? E que ele não faz. Depois entendeu? Vai querer uma dia de outro lugar. Isso, né? É a lógica do saque de 2015 e 2016, só que agora pondo em risco ainda mais a aposentadoria dos servidores, claro, né? Ana Paula, o TV5 está chegando ao fim, então eu vou pedir para você informar para a gente onde as pessoas podem consultar depois mais informações sobre, se manter atualizado a respeito do que está acontecendo. Sim. O Simpro tem uma imprensa muito ágil, né? E a gente pode também estar levantando esses pontos para as pessoas acessarem, imprimirem, lerem. E eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida das pessoas. Obrigada. Nilza, para finalizar o TV Simpro de hoje, eu vou pedir para você falar quais são as ações de enfrentamento para esse momento político, né? Como que as pessoas podem ajudar, agir para contribuir? Paula, eu acho que o que a gente tem feito já de muito tempo é enfrentar. E assusta-me às vezes quando muitos e muitas trabalhadores e trabalhadoras desse país não conseguem entender o que está acontecendo. Eu quero acreditar, na boa fé, que não estão entendendo. Tudo bem, eu sei que teve um monte que bateram panelas, esses devem estar envergonhados. E que quando a gente falava que era golpe, é golpe mesmo. E que quando a gente falava que o golpe era contra a classe trabalhadora, somos nós, a classe trabalhadora. Nós não somos os detentores do meio de produção. Nós não somos capitalistas. O trabalhador precisa entender isso. Precisa entender e precisa resistir. Eu sinto hoje uma inércia. Parece que é com outro. Parece que é com um homem que mora em Marte que vai acontecer todas as reformas e que eu, Nilza, individualmente, não serei atingida. Ou a gente sai desse imobilismo, porque é imobilismo, e acredita que é verdade,
porque às vezes eu também quero acreditar de boa fé que as pessoas estão adormecidas achando que tudo isso não pode ser verdade, de tão absurdo que é. E chamar para a luta. Chamou para a Câmara, vamos para a Câmara. Chamou para a rua, vamos para a rua. E aí esquece se bateu panela, esquece se pediu para Dilma sair, esquece que achava que saindo Dilma e o PT as coisas iriam resolver. E aí é uma fala política mesmo, gente. É uma fala para acordar. Ou a gente acorda e tenta reagir agora, enquanto ainda é tempo, ou depois, eu não consigo dizer para vocês, tamanho é o caos, o que vai acontecer com a gente. Eu não quero chorar depois aquilo que eu não fiz hoje. E eu acredito no professor, acredito na professora, acredito no orientador, acredito na orientadora, em todo homem e mulher de bem que não vai deixar acontecer o caos nesse país. Por isso, existe uma única forma para reverter. Enfrentamento, luta, lutar sempre, desistir nunca. O símbolo é vanguarda. Hoje, se a gente for à Câmara, deve ter lá 90% dos servidores e servidoras na representação do Sindicato dos Professores. A gente nunca deixou de fazer a luta e eu quero ressaltar uma campanha de mídia que nós fizemos, denunciando deputados distritais, deputados federais, senadores e mandando recado. E é recado direto. Não é ameaça, não. É recado pelo poder que a gente sabe que a gente tem. A gente tem hoje a arma mais poderosa, que é o voto. Votaram? Está perseguindo o trabalhador? Pode ter certeza que a gente vai lembrar quem é você no futuro. Pode ter certeza. E estaremos atentos, acompanhando todos os movimentos e não deixando que nos massacrem, porque o que tem aqui hoje é um PL do espanto e um PL da Previdência, que é um massacre da classe trabalhadora. Perfeito. Bom, felizmente o programa está chegando ao fim. Eu agradeço a toda a participação de quem acompanhou pelas redes sociais, o pessoal apoiando, falando sobre a temática, alguns contribuíram com perguntas que a gente esclareceu aqui. Gostaria de agradecer sua presença, Ana Paula, aqui na TV Comunitária e também sua, Nilza. E dizer que estamos à disposição. Sempre está por aí. Okay, obrigada. Venham sempre que quiserem. Voltaremos, sempre que você convidar, estaremos aqui com o maior prazer. Perfeito. Acho que a classe trabalhadora precisa ser informada e eu acredito muito na gente. Eu acredito no povo que luta, eu acredito no povo que resiste, eu acredito na classe trabalhadora. Não, eu falo sempre que com 100 anos eu vou estar com minha bengalinha na Assembleia, mas por acreditar que lutar é necessário sempre. Perfeito, perfeito. Okay, obrigada. Bom, este foi o TV Simpro. Eu convido a todos vocês que nos assistiram, que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. Informo que vocês podem rever este programa nas redes sociais e também no nosso site, no canal do YouTube. Eu sou Paula Nogueira, este foi o TV Simpro. Muito obrigada e até logo.